Queria agradecer aos nossos assinantes, agradecer ao nosso convidado, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O Ricardo tem 55 anos, foi vereador aqui em São Paulo durante 8 anos, conhece muito a cidade e se elegeu vice-prefeito com o Bruno Covas. O Bruno faleceu em 2021 e o Ricardo assumiu a prefeitura. O Ricardo ainda não é muito conhecido, quanto ele deveria ser, porque não disputou nenhuma eleição majoritária, provavelmente vai disputar em 2024. E eu quero que você conte um pouco da tua história, Ricardo, mas eu vou começar, na verdade, a entrevista pela atualidade, porque as coisas estão pegando fogo aqui em São Paulo. O São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, mas, ao mesmo tempo, aqui tem mais pessoas em níveis de rua, né? Milhares de pessoas, uns falam de 30 mil, 40 mil, e muitas pessoas em barracas, e a justiça tira, depois não tira, e agora você está podendo tirar as pessoas. Isso é o poder público tem que ter muito cuidado nisso, né? Eu queria que você me contasse como é que está indo a tua gestão aqui em São Paulo. Obrigado, Roberto Dávila. É uma honra para mim poder estar aqui. Obrigado. E poder falar aqui com os seus telespectadores. Realmente essa questão das pessoas em situação de rua é uma situação que abala todos nós, né? Para a pessoa estar numa situação de rua é porque ela realmente está numa situação de vulnerabilidade muito alta, mexe com a gente emocionalmente e ninguém está ali porque quer, por conta de uma circunstância. É um fenômeno que tem acontecido no mundo inteiro. Você sabe, Roberto, que o secretário de Assistência Social, Carlos Bezerra, ele teve meses atrás no Canadá para discutir, trocar de experiências com relação às pessoas em situação de rua. E ele estava na cidade de Vancouver. E ele me mandou um vídeo de como está a cidade de Vancouver. É impressionante a quantidade de pessoas, de barracas, numa cidade que é de um país de primeiro mundo. Não seria diferente em São Paulo, que é uma das cidades maiores da América Latina, maior aqui do nosso país. E nós fizemos o censo, nós antecipamos o censo saiu em dezembro de 2021, e o censo, né, que tem toda a técnica de realmente fazer a questão de contabilidade contábil, de fazer uma avaliação correta com relação à quantidade de pessoas em situação de rua, colocou para nós que nós temos 31.860 pessoas em situação de rua. A gente vem trabalhando bastante. No ano passado, 9.800 pessoas saíram de situação de rua porque arrumaram emprego ou porque voltaram para os seus estados e municípios. Só fazer um parênteses, o recâmbio. O que é o recâmbio? É quando a pessoa deseja voltar para o seu estado ou município e pede para a prefeitura. Então, a prefeitura não incentiva, a pessoa pede, a gente forneceu a passagem, foram 1.950 pessoas. Inclusive, foi uma sugestão do padre Júlio Lancelotti para que a gente pudesse fazer. O padre Júlio Lancelotti é uma figura importante aqui em São Paulo nessa área, né? E ele é muito crítico, não só da prefeitura, quanto do modelo econômico, porque, no fundo, esse modelo que leva essas pessoas, pelo menos a maioria delas, a estarem do jeito que estão, né? Como é que você está agindo de forma mais humana possível para tirar esse pessoal? Porque também não pode deixar na rua, né? A gente tem uma relação com o padre Júlio Lancelotti de muito respeito, né? Considero muito ele. Hoje de manhã, já às 7h30 da manhã, estava me mandando mensagem, a gente conversando por telefone. Realmente que faz um trabalho muito importante. Evidentemente, numa ótica claro. de quem está fora do governo, e existe uma outra ótica de quem está na gestão, porque você tem que contemplar todos os aspectos. O que a gente tem feito? Até por eu ser também cristão, é algo que me toca muito. Nós ampliamos muito os nossos serviços de acolhimento. Então, a gente fez com que os nossos centros de acolhimento ampliassem. Eu estou requalificando, inclusive, o nosso centro de acolhimento. Os CAIs, que são os centros de acolhimento especial. As Vilas Reencontro, nós criamos aqui as Vilas Reencontro, um exemplo de algumas cidades do mundo que fez o Housing First de moradia em primeiro lugar. São casas modulares de 18 Você teria lugar para essa gente toda ou não? Sim. No total, hoje, a gente tem 22 mil vagas, mas eu ainda tenho vaga disponível. O que eu tenho falado? A gente vai fornecer toda a quantidade de vaga necessária para as pessoas. Por exemplo, eu fiz agora a contratação de 3.500 vagas de hotel, Roberto. Portanto, se amanhã 5 mil pessoas quiserem ingressar, eu alugo 5 mil vagas de hotel. O que eu não posso hoje é alugar 5 mil vagas de hotel se eu não estou conseguindo convencer as pessoas a irem e, portanto, eu pagar
o aluguel sem utilização, que eu vou, evidentemente, responder por mau uso do recurso público. Mas todo o nosso foco é dar o atendimento em 100%, não é 99%, em 100% a qualquer pessoa em situação de rua que queira ir para o acolhimento. Não é aceitável que a pessoa fique no sol, na chuva, sem um banheiro, Roberto. Então a gente está convencendo que as pessoas possam ir ou para Vila Riconto... Mas não é fácil, né? Muita gente às vezes quer ficar, né? Tem isso também. Tem pessoas que estão há muito tempo, né? É bastante difícil. Tem muitas pessoas que estão mais recentes, a gente tem mais facilidade de convencê-los a ir para o acolhimento. Nós colocamos 5 mil pessoas em situação de rua no Bolsa Trabalho. Portanto, a gente tem um trabalho muito forte da ciência social e direitos humanos. São pessoas mais de fora de São Paulo ou são pessoas de São Paulo? Tem esse... O censo demonstra que 60% das pessoas que estão em situação de rua em São Paulo hoje não são de São Paulo, são de fora de São Paulo. Ô, Ricardo, eu queria conhecer um pouco a tua história. Você vem da onde? Que tipo de família? Como é que você entrou para a política? Me conta um pouco. Roberto, primeiro eu sou um cara muito feliz, né? Casado com a Regina, pai da Maiara, do Ricardinho, da Isabela e agora vovô do Ricardinho Neto. O meu filho, o Ricardo Filho, me deu a alegria com a Amanda de ter um filhinho e o nosso netinho, que eu tenho muita alegria. Meu pai veio de Portugal com 14 anos de idade, né? Casou-se com a minha mãe, Dona Maria do Céu, uma família bastante católica. E aí a gente teve uma situação, Roberto, para resumir, evidentemente, meu pai acabou conseguindo progredir na vida, chegou a ser de classe média alta. Eu estudava numa escola, uma das melhores escolas privadas aqui de São Paulo. Num certo momento, meu pai resolveu vender tudo e ir para uma cidade do litoral de São Paulo para montar uma empresa, um complexo de empresas. Não deu certo, faliu e nós voltamos. Quando a gente voltou aqui para a capital, para a cidade de São Paulo, meu pai tinha comprado uma casinha lá no extremo sul da Zona Sul, no Parque Santo Antônio. Não tinha nem o reboco. A gente foi para lá. E como é que se conduziu a minha vida e dos meus irmãos, da minha mãe? Nós saímos de uma situação de classe média e fomos para a periferia. Eu saí da escola particular, privada, para ir para a escola pública, do serviço de saúde privado para o serviço de saúde público, de carro para transporte público. Então, eu vivi isso, Roberto, de poder ser de classe média, ir para a periferia, usar o serviço público, estudar em escola pública, que me deu uma bagagem impressionante. Acho que é um dos meus maiores patrimônios, que hoje eu, como prefeito de São Paulo, eu consigo utilizar esse patrimônio porque eu consigo sentir o que é quem é classe média, quem empreendeu, quem veio da periferia. Depois você empreendeu, né? Sim, aí eu montei a minha empresa, eu tinha um jornal de bairro, o jornal de bairro chama-se Jornal Hora de Ação, experiência fantástica também, e montei a minha empresa, a Nikkei, numa salinha de 2x2, e aí também vi uma outra experiência de vida. Eu consegui empreender, hoje a minha empresa tem filial em Santos, em Guarulhos, faz esse tratamento de cargas de importação e exportação. Tem no aeroporto do Rio de Janeiro, na Bahia, temos em Minas, temos no Espírito Santo, temos... Quer dizer que você cresceu como empreendedor. Como e aí, empreendedor. Como é que você entrou na política? Olha, nessa situação que eu te falei, de eu ser de classe média e ir para a periferia, estudar em escola pública, na escola pública me despertou a participação da questão política, participando do Grêmio. Aí, quando eu tinha 23 anos... tem um detalhe, Roberto, olha que coisa interessante, acho que é poucos do Brasil que tem isso. Se você pegar a minha filiação no MDB, é no dia que eu tirei o meu título. Naquela época eu não tirava o título ainda com 16 anos, só com 18. Se você pegar a minha filiação no partido, é quando eu tirei meu título, quando eu já era ali uma pessoa que gostava, vocacionado para a política. Eu fui candidato a vereador com 23 anos, evidentemente não tinha condição e estrutura, perdi, passaram-se 20 anos, eu montei meu negócio, deu certo, me tornei um empresário e fui candidato em 2012, fui mais votado do meu partido, a reeleição em 2016, o mais votado, aí vice do Bruno Covas. Como é que o Bruno te escolheu? Por quê? Posso contar rapidinho, assim, para as pessoas? Vamos lá, rapidinho. A eleição foi em 2020, em 2019, quando chegou em julho, eu viro presidente do MDB aqui na capital de São Paulo. Em julho eu chego para o Bruno e falo, Bruno, agora eu sou o presidente do MDB, eu vou trabalhar para a gente poder estar com você no ano que vem, né? Então era 19, no ano que vem, na tua eleição. E eu falei, eu quero deixar registrado uma coisa, não é condição. Eu tenho um sonho de ser o seu vice, como eu tinha um sonho de vir um dia estar aqui. E ele falou, puxa, é mesmo? Eu falei, E ele não estava muito bem ali na avaliação, era um momento difícil. E aí passou, quando chegou lá no ano seguinte, depois no final do ano, isso foi em julho de 19, quando chegou no final do ano de 2019,
O Bruno foi diagnosticado com o câncer. A gente entrou o ano de 2020. Quando foi no dia 11 de setembro, ele me liga e fala: Ricardo, você é o escolhido. Eu comecei a chorar. Mas ele já estava doente, né? Ele já estava doente, Bom, isso foi rapidamente, eu não quero ficar só nesse assunto. Lógico. Nós estávamos falando dessa questão dos moradores de rua, né? Essa dificuldade. Agora, Ricardo, você acha que é possível melhorar isso com esse modelo econômico tão injusto no Brasil? Tantas diferenças de classe? A gente precisa ter essa confiança, né, Roberto? Eu acho que focar muito nessa questão da gente poder ter... Eu fiquei muito preocupado com a questão financeira, fiscal. Quando o ministro Haddad convidou 3 grandes quadros da prefeitura que trabalhavam aqui comigo, fiquei muito feliz, porque realmente são pessoas muito capacitadas, muito técnicas, né? E a gente fica aqui numa torcida enorme para o governo dar certo, né? Para que a gente possa ter a nossa população mais feliz. Eu acho que é possível. O Brasil é um país fantástico. E acho que São Paulo é um grande exemplo. Quando eu reduzi impostos aqui, simplifiquei, a gente teve aqui no ano passado, Roberto, no saldo positivo entre admissão e demissão, 186 mil empregos no saldo positivo. Eu sei que você é do Rio, vou dar um dado, é só dado, tá? Não é nada com relação ao meu amigo o Eduardo, não. Mas no ano de 2021, nós geramos 336 mil empregos formais. A segunda colocada foi o Rio de Janeiro, com 82 mil. O Rio tem metade da população de São Paulo, mas nós crescemos 4 vezes mais. Por que eu estou falando isso? Quando você faz uma gestão com austeridade, reduzindo impostos, vencendo a burocracia, a gente desburocratizou muita coisa, um ambiente favorável para empreender, tornar aqui São Paulo um ambiente onde o solo seja fértil para as pessoas empreenderem, germinar e gerar emprego e renda, a gente consegue desenvolver. E eu acho que esse espírito aqui da cidade, que é o carro-chefe do país, do ponto de vista econômico, pode ser reverberado. O nosso potencial na área da agricultura é algo impressionante, né, Roberto? Qual é o teu calcanhar de Aquiles na cidade? O que é mais difícil? É vencer a desigualdade social. São Paulo é uma cidade que tem 2 cidades dentro dela. São Paulo tem uma cidade muito rica, da Paulista, da Faria Lima, e ainda tem dentro dela cidades pobres, como os extremos da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte. Então, eu acho que a gente poder diminuir essa desigualdade é o meu grande desafio. Pela primeira vez na história da cidade de São Paulo, o nosso PPA, o Programa Plurianual, eu coloquei lá de que os investimentos, uma parte do investimento tem que ser feito naquelas regiões de maior vulnerabilidade. Fizemos um convênio com a Fundação TID Setúbal, a TID Setúbal criou parâmetros para a gente poder designar recursos para as áreas mais vulneráveis. Exemplo prático para a gente poder fazer essas ações. Você tem um orçamento bilionário, 90, quase 100 bilhões, né? Como é que você escolheu as prioridades? 96 bilhões. Nós fizemos muitas audiências públicas. A minha experiência de 8 anos de vereador e essa experiência de vida, de ter sido classe média, ir para a periferia, montar o meu negócio, ser muito bem relacionado. Tem uma coisa que não vejo como arrogância, não, mas assim que eu vejo como uma qualidade minha. Eu tenho uma capacidade de dialogar com todo mundo. Eu dialogo com as pessoas do meu partido, eu dialogo com as pessoas de direita, com as pessoas de esquerda. Eu tenho uma boa relação com o pessoal do PT, eu tenho uma boa relação com o PSDB, com todo mundo, com os empresários, com os setores da sociedade, com as entidades. Então, isso nos dá uma percepção das necessidades da cidade. E não dá para governar a cidade de São Paulo, Roberto, e acho que o país, né, numa tecla só. Você tem N desafios na saúde, na educação, e eu trabalho muito com dados, né? Como a minha expertise é dados. Você trabalhou como vereador com orçamento, você era considerado um craque nas comissões de orçamento da Câmara, então você conhece bem essa área, né? Conheço. 8 anos de vereador, eu fiquei 7 anos na Comissão de Finanças e 1 ano na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Finanças, várias vezes relatei orçamento, relatei a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, participei de todos os orçamentos da cidade. Eu me tornei um especialista nesse tema. Como é que você faz para não ser um fiscalista, ou seja, cuidar da questão fiscal, mas ao mesmo tempo a questão social? É trabalhar com a questão dos números, sempre buscando a gente melhorar a questão da performance do ponto de vista fiscal, de fazer uma arrecadação consciente. Está equilibrado hoje São Paulo? Super equilibrado. São Paulo hoje é na classificação da Fitness AAA, só para a gente ter uma ideia, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. Nós arrumamos a casa. Para a gente ter uma comparação, Roberto, Miami é AA. Né? Então, Miami, uma cidade grande de um país de primeiro mundo,
tem uma situação fiscal não tão boa quanto a nossa. E nos vai possibilitar fazer... E já estamos fazendo grandes investimentos, a gente ampliou muito equipamento de saúde, grande investimento em drenagem, maior investimento na área de recap da história da cidade. Agora, por mais que faça, falta, né? Por mais que faça falta. Mas tem alguns marcos importantes, Roberto. Olha, numa cidade desse tamanho, 12 milhões e meio de habitantes, né? Você pega Portugal, né, terra do meu pai, tem 10 milhões, o país tem 10 milhões, tem 12 milhões, isso aqui é um país, claro. Né? A gente não tem nenhuma criança sem falta de vaga em creche. É uma coisa muito importante, porque você já começa a cuidar desde pequenininho, né? Porque ali quando... Nessas pessoal de rua tem muita criança também, né? Tem, por isso que uma das questões, quando eu aluguei 3.500 vagas de hotéis, fiz as vilas reencontro, a prioridade são famílias com crianças. Não é aceitável que a gente tenha criança nas ruas, né? É um grande desafio nosso, nós não aceitamos isso. Você tem escolas de tempo integral? Temos uma parte, a gente está aprimorando, tem um equipamento que a Marta fez quando era prefeita. Isso, né? Que eu ia falar, tem um equipamento importantíssimo aqui, que é exemplo para o Brasil, que são os CEUs, Centros Educacionais Unificados. Que vem do Brizola, na verdade, do CIEPS, né, que ele fez no... O CIEPS fez, o Brizola fez um conceito, mas a Marta, com todo carinho ao Brizola, mas a Marta, ela inovou, a Marta, ela foi prefeita lá em 2004, como ela já tinha uma visão à frente, né? Eu tenho tanto orgulho dela trabalhar comigo hoje, porque o que ela me traz de coisa, a capacidade que ela tem, é algo fora do comum, né? Eu e a Regina, minha esposa, que é muito amiga dela, nós somos fã número 1 da Marta. E a Marta criou o CEUs. Hoje nós temos 58 CEUs na cidade, esses equipamentos educacionais, mas que tem cultura, que tem esporte, né? Que tem um ambiente para a comunidade fazer a utilização. E eu estou fazendo mais 12, portanto chegaremos a 70 CEUs na cidade, um equipamento muito importante. Quantas crianças podem frequentar, mais ou menos? Cada CEU em torno de 3, 4 mil, eles são grandes, né? Tem algumas variações. Na nossa rede, nós temos 1.040.000 alunos, Roberto, em 4.100 unidades escolares espalhados na cidade. Outra questão fundamental em São Paulo é a questão das enchentes, né? Você está trabalhando nisso também? Muito. É uma cidade que foi ocupada de forma desordenada, onde a gente teve no ano passado um investimento em obras para drenagem de 1,7 bilhões. Esse ano eu invisto mais 1,5 bilhões. No que eu gastei esse 1,7 bilhões? Contenção de encostas, muitas obras na periferia para conter encostas, tanto é que a gente tem hoje 12 mil imóveis na cidade de São Paulo, que são áreas de risco. Área de risco é classificada em R1, R2, R3, R4. Desculpe, a R4 é o risco maior. Nós temos 12 mil, a gente tinha um número maior, a gente diminui. Eu vou concluir até o ano que vem, não vou ter mais nenhuma área. Deixa eu tomar uma aguinha assim, Roberto. Toma a tua aguinha com calma. Então, bom, o ano que vem vai ter eleições, né, Ricardo? Imagino que você vai ser candidato, né? Você vai querer colher esses louros aí que você está contando, né? Dessa gestão fiscal também que você está fazendo. Você vai ter à esquerda o Boulos, à direita provavelmente o bolsonarista Salles, né? Talvez a Tabata Amaral no centro. Como é que você está se posicionando? Como é que você se define politicamente? Eu me defino como um apaixonado pela cidade, uma pessoa que é o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, que está trabalhando todos os dias e que está trazendo resultado para a cidade. A hora que você fizer as comparações, né, posso falar da habitação, por exemplo, que é um tema tão importante? Você pegar assim, a gestão de 2013 a 2016 entregou 5.500 unidades habitacionais. Só eu já entreguei 5.962 unidades habitacionais. Estou em construção hoje 18.200. Vou adquirir do mercado privado 45 mil unidades habitacionais. Tenho da PPP da habitação 22 mil unidades e das entidades, o convênio com as entidades que são relacionadas à questão da moradia, 14 mil unidades. Vai dar 104 mil unidades entre entregues, em obras e contratadas. O maior programa habitacional da história da cidade. Então eu quero chegar para as pessoas e falar isso. Olha, eu estou resolvendo a questão da drenagem, eu estou fazendo o maior programa de recap da história da cidade. Eu vou completar agora em abril 5,8 milhões de metros quadrados de recap na cidade de São Paulo. Até o final do ano que vem, 20 milhões de metros quadrados de recap. O maior programa da história. Como você não quis me responder a tua situação política, entre Lula e Bolsonaro você ficaria com quem? Entre Lula e Bolsonaro eu ficaria com quem? Eu me dou bem com todo mundo. Você sabe que eu estive agora em Brasília com o ministro Padilha, foi muito bom. Recebi a ministra Simone Tebet agora, semana passada. Há 2 semanas atrás, o ministro Jader Filho.
Na época, quando o presidente Bolsonaro era o presidente, eu tive com ele, fiz o maior acordo da cidade do ponto de vista fiscal. A gente tinha uma dívida com o governo federal de 24 bilhões. Eu fiz uma proposta ao então presidente da gente poder fazer um encontro de contas entre uma ação judicial do Campo de Marte e a dívida. A gente zerou a dívida. Eu pagava 280 milhões por mês com o governo federal. Zerei isso, não tem mais dívida com o governo federal. 24 Agora, bi. você de alma é uma pessoa conservadora, né? Você é muito religioso. Como é que você vê essas questões novas na sociedade? Eu sou religioso. Domingo, na Missa de Ramos, nós vamos ter uma semana muito importante, a Semana Santa. Agora, as pessoas, por eu ser católico, né, as pessoas me falam, então ele é radical, conservador. Não, eu só tenho Deus como, né, a minha referência. Tenho uma posição mais conservadora, é bem verdade. Eu acho que os extremos são muito ruins, né? Eu acho que todo extremo cega. E eu acho que a gente precisa, como prefeito de São Paulo, ter muito equilíbrio, Roberto. Né? Então, se o governo é o Bolsonaro, eu vou dialogar ao bem da cidade. Se o governo é o Lula, eu vou dialogar ao bem da cidade. E torcer para que eles deem certo. Todas as minhas entrevistas têm sido do ponto de vista de desejar muita sorte ao presidente Lula, que ele faça uma boa gestão, que ele tenha sucesso, porque o sucesso do governo dele é o sucesso do país. E com o governador você está bem também, claro, né? Pelo jeito. Com o governador eu estou bem. É que o Tarcísio, eu já tinha uma relação com ele de muita proximidade. Ele tem um estilo muito parecido com o meu, né? De gestão, né? Assim, de não ser de extremos, né? A esposa dele, a Cris, com a minha esposa, com a Regina, tem uma boa relação. E o dia a dia com o governador Tarcísio tem me ajudado e acho que tem ajudado, porque como a gente é muito objetivo e muito prático, eu fiquei muito surpreso. E um precisa do outro, né? E um precisa do outro. Você sabe que eu tinha uma visão do Tarcísio, de um governador muito técnico. Quando deu esse caso do litoral, que eu vi ele indo para lá e ficando, ele me deu um start, assim, poxa, ele também é humano, porque você às vezes vê o técnico muito, né, ali da área de exatas, né? Mas ele tem também essa questão da humanidade, tem uma relação muito boa com o Tarcísio. Prefeito, um minutinho. Já voltamos. Eu me lembro lá atrás, eu era criança, tinha o Prestes Maia, foi o grande prefeito, o Covas foi um grande prefeito, o Serra, cada um de um jeito, né? Como é que você quer deixar a tua marca? Eu acho que o que as pessoas têm me dito, um prefeito presente. Né? Quando tem alguma Você está sempre na rua? Eu estou sempre na rua, eu vou muito na periferia, eu vou nos eventos da indústria, ontem eu estava no evento do turismo, que nós tivemos aqui, nos últimos 12 meses, um aumento de 30,3% no aumento do turismo da cidade, que fantástico, né? Então, Sei que está vindo muita coisa do Rio para cá, né? Isso é ruim para nós que moramos no Rio, né? Está vindo. Inclusive, um evento muito bacana, que vai ser agora dia 1 de junho aqui, vai ser o São Paulo Gastronomia, que antes era o Rio Gastronomia, vai estar ocorrendo aqui em São Paulo. Mas eu tenho muito carinho pelo Eduardo Paes, viu? Meu amigo, tenho bastante carinho. O carnaval aqui de São Paulo foi melhor que o do Rio, né? Ele ficou um pouco. Ele não concorda, mas as imagens. Mas que paulista não sabe sambar, né? Você sabe que eu não sei, Roberto, mas a minha esposa, ela samba bem, então ela faz ela compensa, né? Sim, mas você ia dizendo... Como é que eu queria ser chamado? Acho que o prefeito que colocou a casa em ordem, acho que o prefeito que não é de uma nota só, não dá para você ser prefeito de São Paulo de uma nota só. A gente cuidou da saúde. Não falamos de transporte também, que é uma área difícil também. Vamos falar. Mas você pega na área da saúde, até 2016 eram 3 UPAs na cidade de São Paulo. Eu já inaugurei 9, hoje tem 23. Foram 20 e 17 para cá. Eu inaugurei 9, estou com 9 em obras, entrego todas as 9 entre esse ano e ano que vem. Tem um detalhe bacana, Roberto. Você sabe que a cidade de São Paulo foi fundada em 1554. De 1554 até 2020, 467 anos, se não me engano, foram construídos 20 hospitais em São Paulo. Hoje nós temos 30. Olha, a gente cresceu funcionando. Eram 20 desde 1554 até 2020. Então, hoje... Mais 30 ou mais 10? Mais 10. 50% nesses anos, né, nós fizemos, que representa todo esse tempo de quase 500 anos. UPAs, então, inaugurei 9. A gente não tinha centro de dor crônica, já inaugurei 2 centros de atendimento de dor crônicas, né? Eu inaugurei um centro muito importante para tratamento das pessoas que são homens trans, mulheres trans, porque
porque tem que ter um cuidado muito especial para esse público. Então, o que a gente está fazendo... Mesmo você sendo conservador, você olha para esse pessoal? Com certeza. Você pega, por exemplo, na gestão do Haddad, o Transcidadania, Roberto, olha como é que essas coisas são colocadas. Às vezes a esquerda se apodera de alguns temas que, na verdade... Bom, mas deixa eu te explicar com o resultado. Na época do Haddad, o Transcidadania é um programa importante dos direitos humanos que dá uma bolsa para as pessoas trans poderem estudar. Eram para 100 pessoas pagando R$550. Agora, no meu governo, são para 600 pessoas pagando 1.200. Você acha que o Brasil, depois da eleição do Lula, deu uma desanuviada nessa questão assim mais que o Bolsonaro tratava com grande desprezo? Eu acho que sim, né? Tem uma coisa, acho que importante, que a gente precisa distensionar o país, né? Acho que a gente é muito importante. O que as pessoas querem é ser felizes, é poder trabalhar, poder chegar na sua casa, ver tua família feliz. Acho que esses embates não ajudam as pessoas, não ajudam ninguém. Eu chego tarde em casa, porque eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, né? Mas não tem coisa melhor. Posso mandar ver isso mesmo? Pode. Eu não ia falar aqui se não fosse. Então, eu realmente gosto muito do que eu faço, né? Pela minha história de vida, você viu que eu tenho vocação para política, eu gosto da política, né? Não estou porque preciso, estou porque eu gosto. Tá bom. Eu acho que isso é bacana. Então, mas eu dizia, da gente poder chegar em casa, né, e ver a esposa, poder ver os filhos, um monte de cachorro que minha mulher tem. Dá tempo? Dá tempo para isso? O tempo é curto, mas dá. Ontem eu cheguei em casa, era meia-noite e pouca, mas dá. O Ricardo, você é muito simpático, enfim, fez o seu programa da maneira natural como você é. Desejo boa sorte para você. Vai ser uma campanha dura aí, com bolos, com os outros, né? E sorte para São Paulo. Felicidade. Obrigado, Roberto. Um grande abraço a todos. Aqui é uma alegria estar aqui. Muito obrigado.